A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Bendito é o nosso Deus que criou os céus e a terra e está no meio de nós. Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de ler 4 versículos que se encontram ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 a 15, onde o Senhor diz assim: Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Promessa maravilhosa de Jesus. Jesus estava para ser crucificado e ele estava anunciando ali a grande bênção da humanidade, que é a vinda do Espírito Santo. E Jesus deixa claro aqui um papel importantíssimo do Espírito Santo nas nossas vidas, que é de anunciar as coisas que Jesus falou e também nos revelar aquilo que está para acontecer. E a experiência do crente com o Espírito Santo é fundamental, porque é ele que nos revelará mais e mais, mais e mais, mais e mais a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Ele é aquele que revela as coisas do Altíssimo, aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar daquilo que nós devemos saber e é aquele, né, que nos orienta segundo ali o coração de Deus, segundo as orientações de Jesus Cristo. E todo crente que é surdo para a voz do Espírito Santo, ele, na verdade, necessita de uma experiência maior com Deus. E eu diria para você que essa pessoa verdadeiramente não se converteu, porque aquele que se converte ao Senhor, em primeiro momento, deu voz, deu ouvidos à voz do Espírito Santo, e depois anseia mais e mais por ter experiências com Deus, e essas experiências com Deus são concedidas pelo Espírito Santo, que faz com que nós estejamos cada vez mais, né, nos alicerçando no poder da palavra de Deus, nos alicerçando nas revelações maravilhosas de Deus para as nossas vidas, e quantas vezes o Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos corrige, quantas vezes o Espírito Santo nos exorta. Precisamos estar atento à voz do Espírito. Que você, sabe, seja uma pessoa que se prepara para que isso aconteça. O nosso Deus nos deu uma promessa fabulosa que é que o Espírito Santo de Deus habitaria dentro de nós, porque aí sim ele consegue conhecer os nossos pensamentos, ele consegue revelar a nós, à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que é a vontade dele. Mas muitos estão surdos, muitos estão ignorando e muitos estão expulsando o Espírito Santo de Deus das suas vidas. Precisamos fazer aquilo que Deus nos orientou, nos santificar, para que cada vez mais o Espírito Santo fale mais alto as nossas vidas e o nosso espírito domine a nossa alma. O Espírito quer Deus, o Espírito tem contato muito próximo com o Espírito Santo. A nossa alma quer as coisas que são do mundo, as coisas que agradam a nossa vida. E quantas vezes a alma fala mais alto que o espírito, que é perfeito e deseja Deus. E aí o crente se torna frio, pecador e distante de Deus. Que você então, neste dia, né, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos passando aqui, próximo do carnaval, né, que você
né, esteja cada vez mais, né, buscando o Senhor e dando ouvidos àquele que quer tanto falar contigo, quer tanto dirigir a sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, significa que ele dirige a sua vida, que ele é o seu dono. Essa é a verdade. Entregar a vida para Jesus, dar a vida para Jesus. Então, que você tenha consciência disso, faça uma reflexão se você está, né, verdadeiramente fazendo isso, né, e se alegre pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, pelas revelações que ele te dá e dará a respeito do Deus vivo e a respeito do nosso Salvador. Que você esteja atento a isso. Não seja um crente superficial e frio, mas seja um crente que se aquece com o poder, com a voz do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que nós esperamos.